Eu quero ser muito breve. E amanhã a gente continua um pouco mais dentro deste tema que Deus tem colocado no meu coração. Nós trabalhamos pelas séries e no mês de fevereiro o nosso tema foi Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Ontem à noite nós somos despertados e ativados para conhecermos um pouco mais e entendermos a pessoa bendita do Espírito Santo. E fomos ampliados. Foi um tempo muito precioso. E quando Deus começou a mover no meu espírito a respeito das palavras, e hoje à noite era para estar conosco o apóstolo Fernando Guinlen, e eu quero despertar você para orar por ele. Ele vem passando por um tratamento, ele foi acometido por um câncer, mas já está sendo tratado, e eu creio na plena restauração dele. Vocês o conhecem, ele tinha aquele cabelão, que ele amava aquele cabelo, e ele está sem nenhum cabelo, está bem assim, sem nada. E eu tenho falado com ele praticamente quase todas as semanas, e havia sim a expectativa dele estar conosco, mas por uma recomendação médica, na quinta-feira, ele me deu uma resposta, e ele perguntou assim: apóstolo, você quer que eu grave uma mensagem? Eu disse: não precisa, não precisa, no tempo certo você vai estar conosco. Nós amamos a vida dele, ele tem sido um canal, um instrumento para desatar um mover profético no Brasil. Ele veio da Bolívia e ele é um instrumento. Então, orem por ele, mas ele não pôde estar conosco. Mas eu fiquei pensando a respeito disso, e eu creio que também é uma oportunidade para que eu possa ministrar também um pouco mais a vocês. Eu louvo a Deus porque tivemos as ministrações do pastor Aldo, pastor Enivaldo, tivemos o apóstolo André. Olha que extraordinário, não é verdade? Fomos abençoados, já fomos ampliados, mas eu quero que você suporte um pouquinho mais. Olha, todas as vezes que Deus quer estabelecer algo, Ele libera a palavra. Eu creio que a palavra é liberada, e a Bíblia diz que Deus não faz absolutamente nada sem que antes Ele comunique aos seus servos, os profetas. Quando o povo de Israel ainda estava no Egito, no cativeiro, a Bíblia diz que Deus enviou a sua palavra para os libertar, enviou a sua palavra para os curar. Nos dias de Noé, Deus libera a palavra a Noé, dizendo: olha, constrói a arca, com propósito, trazer o quê? Livramento. Nos dias de Abraão, Deus disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Deus vai falando, Deus fala. Você acredita que Deus fala? Deus fala porque todas as coisas foram estabelecidas e subsistem pela palavra. Deus falou, Deus fala, e Deus vai continuar a falar. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvirmos a voz de Deus. Não há nada mais terrível do que não ouvir a voz de Deus e Deus não se revelar a nós. Nos dias de Eli, a Bíblia diz que a palavra se tornou rara e as visões já não eram frequentes. Imagina, nos dias de Asa, já não havia mais também palavras. Deus, quando Ele quer agir e operar, Ele libera a sua palavra. Deus disse a Abraão: sai da sua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí vem a promessa: eu farei de ti uma grande nação. Olha que extraordinário. Nos dias de João Batista, as autoridades reinavam no território de Israel. Anás e Caifás eram sacerdotes, mas a palavra de Deus não veio aos sacerdotes. A palavra de Deus veio a João Batista para aplanar o caminho e chamar o povo aqui ao arrependimento. Então eu acredito mesmo que Deus trabalha e Ele libera a sua palavra quando Ele quer nos levar para uma nova dimensão, ou mesmo trazer a correção de rota para nós e nos chamando ao arrependimento. E a palavra que tem sido ativada dentro de mim é a palavra de Joel. Quando nós olhamos, e nós todos sabemos a promessa de Joel: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Eu enviarei a abundância do trigo, do vinho novo e do azeite, e deles sereis fartos e tereis em abundância. Olha que promessas temos da parte de Deus, como elas são extraordinárias. Mas há quase 30 anos atrás, nós estávamos reunidos em uma casa, e quando esse texto começou a ser lido,
os meus olhos foram se abrindo, foram se descortinando, e Deus mostrou a mim naqueles dias todo o processo, como nós deveríamos ser processados para vermos a restituição de Deus sobre as nossas vidas. A promessa que temos, ela é maravilhosa, ela é extraordinária, e Deus, Ele é fiel e capaz para cumprir cada uma das suas promessas, mas o texto que fala das promessas é precedido por uma chamada de arrependimento. Sem arrependimento não tem restituição. Interessante, eu estava lendo 1 Tessalonicenses capítulo 5, diz assim: não extingais o Espírito. Nós vimos a palavra do apóstolo Milton Ebenezer, do Espírito de Deus que habita em nós e permanece em nós, mesmo quando nós pecamos. Sim, quando você peca, mas quando você continua vivendo no pecado, você extingue a presença do Espírito Santo na sua vida. É como uma chama que vai se apagando, e ela é extinta, eliminada. E sem a presença do Espírito Santo, não há alegria. Sem a presença do Espírito Santo em nós, não há brilho nos nossos olhos e no nosso rosto. Sem a presença do Espírito Santo em nós, não há força, não há vigor, não há energia. Quando nós olhamos para o livro de Joel, eu quero ser breve, mas eu preciso ler esse texto. Observe aqui, por que eu estou trazendo a memória? Porque nós experimentamos o vinho novo, mas eu não quero falar de algo que nós experimentamos há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Eu quero falar de algo que é possível nós continuarmos experimentando todos os dias. E nós, nesse momento, desfrutarmos do vinho que é da melhor qualidade. E algumas pessoas estão vivendo de contos e histórias do passado. Outrora eu era assim, Lúcifer também era assim, o querubim ungido, andava sobre pedras afogueadas, era. A nossa chamada não é para falarmos do que éramos, ou do como foi em Pentecostes. A minha chamada, e eu quero despertar você, que nós podemos viver Pentecostes todos os dias da nossa vida. Queridos, essa palavra mexeu nas minhas entranhas. Observe comigo o livro de Joel, capítulo 1. Olha esse texto, Joel capítulo 1, diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Eu coloquei na minha Bíblia assim: palavra do Senhor que foi dirigida a mim, apóstolo Edmilson, filho do Raimundo. E eu quero que você coloque o seu nome aqui. Palavra do Senhor que foi dirigida a mim. Fale o seu nome e fale o nome do seu pai. Não estamos numa missa não, meu irmão, fala. Diga: palavra do Senhor que foi dirigida a mim. Fala o teu nome. Filho de quem? Então esta palavra está sendo dirigida a mim e a você. Uns falam que Joel profetizou cerca de 800 anos antes. Outros falam que Joel profetizou cerca de 400 e poucos anos. Isso não importa. Tem gente que faz até questão dos números do dia, da data, mas para mim isso não importa. O que importa é que aqui há uma chamada de arrependimento. A Bíblia diz em Jeremias: o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Não existe uma outra fonte em que possa fazer de você uma pessoa plena, uma pessoa completa. Não existe nenhuma outra fonte, tudo passa a ser cisterna. Jesus diz: ei, se alguém tem sede, venha, como diz as Escrituras. Se alguém tem sede, como diz as Escrituras, se crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E ele está falando de quem? Da pessoa bendita do Espírito Santo, que faz com que uma fonte jorre do nosso interior. Eu não sei como estão os seus dias,
Mas é possível que você esteja vivendo assim, como nos dias de Joel, como terra arrasada. E observe o texto, e Deus vai falar com você. Observe aqui: ouve isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isso uma narração aos vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e aos filhos destes a outra geração. Olha o que ele diz: o que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Terra arrasada. Nós conhecemos muito pouco a respeito de gafanhoto, mas é possível que muitas pessoas aqui estudaram a respeito disso. E outro dia eu vi um documentário nesses canais de documentários, nuvens de gafanhotos, quando entrando num território, que eles é impressionante, vai destruindo tudo, não sobra absolutamente nada. E aqui não era apenas uma espécie, 4 espécies de gafanhotos. O que um deixava, o outro vinha, e a obra era completa: destruição, aniquilação. E o resultado: fome, tristeza, angústia, dor. Mas agora olha para o texto, olha isso: despertai ébrios e chorai. O que é o ébrio? O ébrio é aquele que se embriaga. E se embriaga com o quê? Com vinho. Nos dias de Pentecostes, era 9 horas da manhã, e as pessoas olhavam para aqueles que foram cheios do Espírito Santo e diziam assim: eles estão embriagados. Olha só, uma pessoa embriagada, interessante, porque por que as pessoas muitas vezes se embriagam? Para esquecer o tempo da dor, o tempo da angústia, o tempo do choro. Elas são como que anestesiadas. É verdade, não é assim? Aí tem histórias dizendo assim, já falei, é verdade, já passei por isso. Tem gente que não quer se revelar. cheio de mágoa, de angústias. Vai o quê? Se embriaga. Mas esse texto, eu quero trazer para esse contexto. Quando o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, você pode imaginar o nível de embriaguez. Cheios do Espírito Santo, eles começaram a se mover e a orar em outras línguas. E a Bíblia diz que havia alegria, havia gozo. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. E todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Ele está dizendo: ei, despertai ébrios. Olha o que ele diz mais: despertai ébrios e chorai. Gemei todos os que bebeis vinho. Gemei por causa do vinho novo, porque foi tirado da vossa boca. O vinho novo fala do Espírito Santo, foi tirado da vossa boca. Não há nada mais terrível para o homem do que não ter a presença do Espírito de Deus se manifestando nele e através dele. É impossível sermos pessoas plenas, distantes da comunhão com o Espírito Santo de Deus. Está dizendo: despertai, ébrios. É tempo de acordar. Ele fez uma vez, e Ele vai fazer de novo. Ele fez uma vez. Agora observe mais. Versículo 7. Fez da minha vide uma assolação. Tirou a casca da minha figueira. Despiu a todas e lançou por terra. Os seus sarmentos, os seus ramos se embranqueceram. Aí diz: lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da mocidade. Olha só, 9. Foi cortada a oferta de cereais, a libação da casa do Senhor. Olha o que acontece com os sacerdotes. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. É impossível que haja alegria
sem a presença do Espírito Santo no meio da igreja. O Espírito Santo é uma fonte inesgotável de alegria, de gozo, de paz. O fruto do Espírito é a longanimidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, a temperança. Gozo. Despertai, ébrios. Gemei. Deus quer fazer de novo. E Ele vai fazer de novo. Eu acredito. Eu posso já ouvir o ruído da abundante chuva. Eu já posso ouvir o ruído da abundante chuva. O profeta envia, o moço diz: vai lá e vê. E ele volta: não vejo nada, não tem nada. Vai lá e vê, não vejo nada. Terceira vez, quarta vez, quinta vez, sexta vez. De repente ele volta e diz: olha, tem lá uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Oh, glória! Eu já posso ver as chamas aqui. Oh, a nuvem, já há a nuvem. Ah, mas é do tamanho da mão do homem. Mas já há uma nuvem. Se prepare, porque a chuva vai chegar. E a chuva vai trazer a abundância. É o derramado Espírito Santo sobre as nossas vidas e sobre a sua igreja. O meu clamor é que Ele faça de novo. Chorai, gemei. Os sacerdotes estavam tristes. Por quê? Vamos ver por quê. Diz o texto. Ele diz assim: lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Versículo 9: foi cortada a oferta de cereais da libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo, olha só, o campo está assolado, a terra triste, o trigo está destruído, o vinho novo se secou, o azeite falta. Olha só, nós somos os lavradores. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz: vós sois a lavoura. Imagina, para aquele que lavra a terra, prepara a terra, lança a semente, quando ele vai colher, não tem lavoura. Não há frustração maior para um agricultor do que preparar a terra, arar a terra e não ter lavoura. Era um tempo de tristeza, era um tempo de assolação. O Espírito de Deus está neste lugar. E Ele vai se mover de tal forma que seremos como que despertados. Eu falo assim, como esse despertamento, quando assim, desperta, então cabe a Ele ou cabe a nós? Dá uma mexidinha com o seu irmão, meu irmão, acorda, meu irmão. Acorda, meu irmão. Deus quer fazer de novo. Deus quer trazer a glória dEle. Deus quer se manifestar. Deus quer curar. Deus quer libertar. Deus quer salvar. Deus quer trazer crescimento. Deus quer trazer frutificação. Deus quer, Ele deseja isso. A terra está triste. O campo está assolado. Diz o texto, já não há mais vinho. Já não há mais azeite. O azeite falta. O trigo está destruído. O vinho novo secou. A Bíblia diz no Salmo 104 que o trigo, ele fortalece o nosso coração, que é a palavra. A palavra, já não há mais palavra que alimenta, que fortalece. Você olha e contempla o que? Desânimo, tristeza. E você diz, o povo não quer nada, ninguém está interessado por nada. Eles têm fome, eles gemem também. Mas Deus vai mostrar para mim e para você que somos sacerdotes. E eu quero perguntar aqui, quantos sacerdotes nós temos aqui? Eu vou perguntar de novo, quantos sacerdotes nós temos aqui? Eu quero dizer para vocês, todos nós aqui, todos nós somos sacerdotes. No Antigo Testamento, algumas pessoas eram separadas para o sacerdócio. Na Nova Aliança, Pedro diz assim, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Então você já foi estabelecido. Você é o sacerdote. Deus tem um tempo de alegria, um tempo de renovo, um tempo de fortalecimento, um tempo em que as nossas tendas vão sendo ampliadas, as estacas vão sendo firmadas, e nós transbordaremos para a direita e para a esquerda, e possuiremos as nações da terra. Dê um aplauso a Ele. Observe mais.
O campo está assolado, a terra está triste, o trigo está destruído, o vinho novo se secou, o azeite falta. Diz: despertai-vos, lavradores. Quem lavra a terra somos nós. Despertai, lavradores. Despertai, lavradores. É tempo de acordar. Diz: uivai. Olha a expressão. Olha só, a romeira também, a palmeira, a macieira, todas as... Isso representa pessoas. Está falando de gente. A romeira, a oliveira, a figueira, tudo representa pessoas. Diz assim: as árvores do campo se secaram, a alegria se secou entre os filhos dos homens. A alegria, perdeu o prazer, perdeu a alegria em servir ao Senhor. Eu quero profetizar a restituição. Mas como a restituição virá? Quando somos processados em arrependimento. A Bíblia diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. A presença do Senhor se manifesta em nós e traz refrigério quando somos processados em arrependimento e nos convertemos ao Senhor. É tempo de nos voltarmos para Ele sem reservas e o mais rápido possível. Eu digo para a igreja, para os nossos líderes: não tem como fugir. Vamos como que embretados. Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Tem que se render, se renda logo. Mas eu já me rendi 90%. Vai ser 100%. Apóstolo, mas aí eu não vou poder viver. Aí que você vai viver a vida. E a curtição? Aí você vai curtir o Espírito Santo. Quando alguém olhar para você, está chapado essa hora? Eu estou chapadão. Estou anestesiadão. Não vão entender, não vão compreender. Joel está falando de um tempo de terra arrasada. Ele está mostrando o caminho para a restituição. A igreja nasceu assim, debaixo do mover do Espírito Santo. A glória de Deus se manifestando de uma forma poderosa e intensa. Não extingais o Espírito Santo. Paulo fala aos Efésios: não entristeçais o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Eu disse que não é a água que bebe você, é você que bebe a água. Não é o Espírito Santo que bebe você, é você que bebe o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Como? Falando entre vós, com salmos, hinos, salmodiando e cantando ao Senhor. Diz a nossa, mas apóstolo, a gente não vai poder falar mais nem de Coríntia. Por que falar dessas coisas? Subproduto. Estou brincando, brincadeira. Jesus ama os corintianos. Se bem que o apóstolo Paulo falou: vocês são carnais, porque há divisão entre vós. Não escreveu aos Coríntios? Quem vai à Grécia comigo ano que vem? Quem vai a Israel comigo ano que vem? Vai ser 60 anos do papai. Nós vamos estar na Grécia, passar pela Grécia, e eu vou levar você a Corinto, e vou libertar você dos Coríntios. Deus quer fazer de novo. E Ele vai fazer de novo. Eu creio que o Espírito de Deus está se movendo em nós. E nós vamos entrar nesta dimensão de oração em outras línguas. E o Espírito de Deus intercederá pelas nossas fraquezas. E com gemidos inexprimíveis.
para que nós possamos ser restituídos dos anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Eu acredito, queridos, que há abundância de trigo, e o trigo fala de um alimento que fortalece o nosso coração. Pessoas abatidas, um rebanho disperso, a terra assolada. Eu acredito que o que Ele fez, Ele faz de novo. E eu quero orar agora. E amanhã a gente continua nisso aqui. Mas Ele quer fazer de novo. Eu me lembro, queridos, quando nós orávamos, porque as pessoas não tinham trabalho, a gente jejuava. E Deus respondeu a nossa oração e nos prosperou. Eu me lembro quando nós orávamos, a inflação era algo insuportável. E chegou um período que a inflação chegou negativa. Eu me lembro que um tempo que a gente orava, a gente profetizava: o real vai ser mais forte que o dólar. E o real foi mais forte que o dólar. Eu me lembro disso. Eu me lembro do prazer de buscar a face de Deus e a igreja unida neste propósito, e vidas sendo alcançadas e salvas. Eu me lembro que nas madrugadas as pessoas se moviam para a igreja para buscar a face de Deus. Mas eu não quero viver de lembrança. Apóstolo, mas Deus não está fazendo. Deus está fazendo, mas eu sei que Ele pode fazer muito mais. E nós não seremos o fator limitador para que Ele não possa agir. Deus nos chama ao arrependimento. Arrependei-vos, pois. A promessa é tão linda: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Eu enviarei o trigo, o vinho novo e o azeite, deles sereis fartos e tereis em abundância. Ele vai fazer de novo. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Pode ministrar, filha. Olha só. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Sorry, filha. Olha só. É possível que você esteja assim, como uma terra assolada, remando e remando e remando e remando, e você não chega no porto seguro, anos após anos, anos e após anos. A macieira, a figueira, a romeira, nada dá mais fruto. Eu creio que Deus quer começar hoje o processo. O processo. Uma coisa eu sei: assim como a palavra foi liberada a Joel, Deus trouxe essa palavra ao meu coração. E eu sei que pessoas estão orando por isso, para que isso seja gerado em nós. Nós temos promessas lindas da parte de Deus, lindas da parte de Deus como igreja, para marcarmos a cidade, tocarmos a cidade, encher a cidade com a glória de Deus que emana através de nós. E eu quero orar com você. Talvez você já participou de tantos congressos, tantos seminários, mas há algo faltando em você. Uma fonte vai jorrar de você hoje. Aqueles que puderem, vamos se colocando em pé. Se você quiser vir para o altar, se ajoelhar, eu quero orar. Quem vai fazer é Ele, mas eu quero orar. Ministérios foram paralisados. Eu não sei como você está. Eu sei que Ele pode fazer de novo. Ele quer fazer de novo. E Ele vai fazer de novo. Você chegou neste lugar faminto, sedento. Não sei como você chegou. Talvez você esteja vivendo o auge do ministério, o melhor tempo. Eu não sei. Você sabe.
Uma coisa eu sei, Ele quer fazer de novo. Vamos ministrando enquanto você vai se achegando nesse lugar. Pode vir.